Então, pessoal, voltando aqui ao assunto. O eletrodo, então, ele é responsável por várias coisas ali que dão essa característica ao processo, tá? Eletrodo revestido. Então, ele tem essa facilidade de a gente usar em área externa, como eu falei para vocês. Por exemplo, quando eu trabalhava na Petrobras, tá? Para poder fazer algum trabalho na tubulação, tinha que ser feito com eletrodo, tá? Com eletrodo revestido. Então, vai trabalhar na área externa, eletrodo revestido. Vai trabalhar na parte subaquática, né? A parte marinha aí, também é eletrodo revestido. Claro que a máquina não vai ser essa daqui, né, gente? É uma máquina diferente. Aqui, a parte que eu mostrei para vocês ali do porta-eletrodo também tem as suas diferenças, né? Que são materiais que são eles são mais, como é que eu posso dizer, impermeável, né? Que possa isolar um pouco da eletricidade. Não quer dizer que tu não vai levar choque, mas tu leva um pouquinho de choque, mas não leva muito, tá? Por quê? Tu tá dentro d'água, né? E a água é um ótimo condutor de corrente, tá? Então, a gente leva um pouquinho de choque sim, mas não é muito alto. Por quê? Olha só, imagina assim, ó, gente, se tu pegar uma pilha na mão de 9 volts, a tensão é baixa, né? Não sente isso daí. Agora, se tu botar a tua mão lá na tomada, de pé no chão, tu vai levar um pataço, né? Porque é 220 volts, a tensão é alta, né? Tá? Então, na corrente e na tensão, nos parâmetros de soldagem, a gente não usa tensão tão alta. A gente pode usar corrente alta, tá? Isso também é perigoso. Mas a tensão não é tão alta. A tensão, se vocês viram ali, ó, nessa maquininha que eu mostrei para vocês, ela vai a 130 amperes. Mas a corrente vai ficar em torno de, desculpa, a tensão vai ficar em torno dos seus 25, 30 no máximo, tá? A tensão não vai ser tão alta. Então vejam só, quando eu vou alimentar essa máquina, eu ligo no 220, né? Ela tem que me gerar um parâmetro para que eu possa sim fazer a soldagem, né? Então ela vai me transformar lá a corrente em 130 amperes, a tensão em 20 volts, sei lá, 25 volts, 30 volts, tá? Então ela vai transformar um parâmetro adequado para a soldagem, tá, gente? Então lá na água lá também a mesma coisa. Vou usar toda a parte impermeável, né? E isolante, e também a máquina também é apropriada para esse tipo de trabalho, né? Tá? Então, existe também essa soldagem com eletrodo revestido, certo? Agora, esse processo, tá? O eletrodo revestido, eu posso usar assim, ó, para diversos materiais, tá? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Beleza. Eu posso soldar aço carbono, tá? Eu posso usar para soldar alumínio, posso soldar ferro fundido, posso usar para soldar inox, tá? Então, é um processo assim que ele tem uma grande variedade de materiais que ele pode trabalhar, né? Então, ele acaba que tem uma gama muito grande para se trabalhar com ele, ainda mesmo que seja um processo do que aparentemente pareça ser o mais simples, tá? Mas não é. É um dos mais difíceis até. A vantagem, né, hoje em dia, tá, eu digo assim, essa mobilidade, tá, mobilidade, porque hoje as máquinas estão desse tamanho. Então, se eu quero subir uma escada, né, eu só tenho que ter a extensão comprida ali para ligar ela e boto ela no pescoço aqui, que ela tem uma alça, né, que eu posso
botar aqui pendurada no ombro e subir essa escada e soldar lá um telhado, por exemplo, tá? Alguma viga, alguma coisa assim. O custo dos consumíveis também é mais barato, tá? Os consumíveis, quando a gente fala, então, é o eletrodo, tá, gente? Os consumíveis são baratos, não são tão caros. Seria isso, assim como vantagem, vamos dizer isso aí, né? A desvantagem, então, a baixa produtividade. Então, cada vez que eu termino um eletrodo, eu tenho que trocar, tá? E quando eu faço a troca do eletrodo, eu parei de fazer um cordão de solda, por exemplo, no meio do caminho. Então, eu tenho que ir lá, no final desse cordãozinho de solda ali, quando terminou meu eletrodo, tem que ir lá e tirar aquela escória que ele criou, tá? Tem que fazer uma limpeza ali, para mim poder reiniciar, daí sim, continuar fazendo cordão de solda. Então, digamos que eu estou lá fazendo o meu cordão de solda, né? Deixa eu só voltar aqui com vocês. Estou fazendo meu cordão de solda, parei aqui, tá? Parei aqui. Daqui para cá ficou com escória, certo? Então, no meio, um pouquinho antes aqui, 1 centímetro, 2 aqui, eu tenho que tirar essa escória, limpar bem aquilo ali. Às vezes, dependendo, se não ficou muito alto, eu tenho que passar a esmerilhadeira ali, diminuir um pouquinho o tamanho, para reiniciar a minha solda. Eu sempre reinicio ela um pouco antes, tá, gente? Do final do último aqui, ó. Então, eu chego aqui, abro o arco nesse ponto aqui, corro até aqui e venho fazendo meu cordãozinho de solda, certo? E aí, terminou de novo o meu eletrodo. E assim, até eu terminar uma tubulação, leva muito tempo, tá? Então, toda vez que eu fizer essa parada, eu tenho que fazer essa limpeza. Não posso deixar que fique escória embaixo. Eu não posso começar aqui o cordãozinho, parei aqui, vou lá, troco o eletrodo e reinicio a minha solda aqui em cima dessa escória. Não posso. Vai criar um ponto de ruptura. Vai ficar uma escória ali embaixo daquela outra solda. E ali vai ter uma descontinuidade. Não pode ter inclusão de escória. É uma descontinuidade. Se eu botar um microscópio lá em cima, lá, ele vai me acusar que tem uma falha, não tem fusão de material metálico ali, tem a escória. Tá? Então, eu tenho que fazer essa limpeza. Então, ele é de baixa velocidade, né? Eu tenho que trabalhar com essa velocidade, porque é assim que o processo me deixa fazer, né? O trabalho. E aí, numa área externa, às vezes, como eu falei para vocês, tu pega um tubo ali para soldar, tu leva um dia ou mais, às vezes até uma semana. Tá? Deixa eu voltar aqui para o SAP. Então, essa desvantagem. Eletrodos, tem que conhecer bastante também sobre eletrodos, tá? Dependendo do material que tu vai soldar e qual é a característica do trabalho que ele vai sofrer, tu tem que ter um conhecimento bom nesses caras aqui, tá? Ah, eu vou fazer uma manutenção de uma máquina agrícola, por exemplo, ou sei lá, numa concha de uma retroescavadeira. Eu não posso pegar um eletrodo lá, que é aquele mais comum, e fazer a soldagem ali. Eu tenho que usar a soldagem de um eletrodo lá, sei lá, 6010, por exemplo. Tá, como é que eu posso soldar com esse eletrodo 6010? Será que eu posso soldar ele na horizontal? Será que eu consigo soldar ele na vertical? Então, tudo isso tem uma gama muito grande de eletrodos que tu vai descobrir qual é o eletrodo adequado para aquela função, para aquele trabalho. Então, tu vai pegar, vamos supor, o eletrodo E6010, tá? É um eletrodo que tem uma grande resistência. O HF dele, o HC, desculpa, dele, é de grande dureza, tá? O HC dele é de grande dureza. Então, ele precisa ser colocado, vamos supor, lá na retroescavadeira para fazer um dente, para refazer um dente, por exemplo. Tá? Então, eu vou usar esse tipo de eletrodo. Mas a posição de soldagem dele só pode ser plana. Eu não posso soldar ele na horizontal. Não consigo nem abrir o arco elétrico direito. Vai falhar muitas vezes. Então, eu tenho que olhar, posição plana. E o grau do eletrodo tem que estar em 60 graus, por exemplo. Tá? Então, isso aqui gera um grande conhecimento aqui para o cara. Tá? Nós vamos depois ver alguma coisa sobre isso.
eu acho que até tem nesse material, alguns vem num catálogo. Existe um catálogo da ESAB, que se vocês forem pelo aplicativo da ESAB, vai mostrar ali qual é o material, não, o consumível exato para aquele material que tu vai utilizar. Coloca a nomenclatura do material ali, ele vai te dar qual consumível em qual processo que tu vai selecionar, tá? O aplicativo da ESAB. E é muito gases, tá? Em grandes, uma fumaceira, você está trabalhando lá num lugar fechado, nossa, é uma fumaceira, gera muita sujeira, tá? Cada pontinha dessas aí de sobra de eletrodo e mais mais a escória que tu vai limpar, então é bem mais sujo, né? Esse tipo de trabalho, mas em alguns locais precisa ser feito com ele. Deixa eu abrir para vocês aqui o eletrodo revestido. Então, aquele carinha que eu mostrei para vocês, eles têm uma especificaçãozinha, tá, gente? Nesse cara aqui que eu tenho aqui, ele é o E6013. Aqui nessa partezinha aqui, onde ele está mais sem o revestimento, aqui pertinho aqui vai dizer qual é a especificação dele. É o E6013. Esse E6013 é o mais comum. Tem um significado aqui, o que quer dizer esse E6013, tá? Depois a gente vai chegar lá. O E de eletrodo, tá? 60 é a resistência à tração que ele tem, multiplicado por 1000, tá? Então, vamos botar assim, ó. A área para fazer essa medição da resistência à tração dele, é 1 polegada quadrada de solda, com esse cara aqui, tá? Então, imagina, 25, mais ou menos essa parte do polegar aqui, por 25, tá? 1 polegada quadrada. Ele resiste a uma resistência à tração, tá? Ó, um esforço contra o outro, né? Tração, certo? De 60.000 libras, tá? Por polegada quadrada. 60.000 libras. Aí vocês imaginem assim, ó. Quando o cara vai botar o ar no pneu do carro lá, bota quanto mais ou menos? 30? 30, por aí, né? 30. 28. Vezes 4, vamos botar ali 120 libras, né? Aí tu imagina, 1 polegadinha quadrada desse eletrodo aqui, resiste 60.000 libras. É forte, né, gente? É resistência, né? E aí tu imagina, né, num veículo, quanto de solda vai e tudo mais, tudo isso é pensado, né, estudado para ver quanto que vai ser necessário a resistência. Tá? Então, o eletrodo é esse carinha aí que eu apresentei para vocês. Então, ele tem uma parte ali que é a alma, que a gente denomina, né, de 1,5 a 6 milímetros, comprimento de 300 a 700 milímetros, recoberta por uma camada de fluxo. Então, a gente chama o revestimento de revestimento, mas ele é um fluxo, né, de solda. Ele que vai direcionar também onde é que vai ser feita a solda e tudo mais. Então, ele é o fluxo. Processo de fabricação, ele é com materiais, então, matéria-prima dele, né, minerais, ferros, ligas, escorificantes, o arame de solda, então ele meio que complementa qual é o tipo de material base também, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar. E existem vários tipos também de revestimentos, tá, gente? Então, para cada aplicação, o revestimento também é diferente. Como é que ele é ali, né? A gente já viu, mais ou menos. E as funções aqui, ó. Estabilizar e ionizar o arco elétrico, né? Ele tem que manter estável o arco elétrico, tá? O que acontece quando ele não mantém estável? Quando tu vai abrir o arco elétrico, ele não está mantendo estável, tá? Tu é soldador já, tu sabe trabalhar, beleza? Mas ele não está mantendo estável o arco elétrico. Muitas vezes, o eletrodo de
péssima qualidade, tá? O mais comumzinho, mais baratinho, ele vem com revestimento, vem com a parte da alma fora do centro, tá? Fora do centro. Ele vem meio fora aqui. Tem um lado que tem mais revestimento que o outro. Isso faz com que que o arco elétrico não fique estável, tá? Prejudica o soldador e prejudica a solda. Então, às vezes acontece isso aí. Eu já joguei muito eletrodo fora por causa disso. O cara vai lá, não, vou comprar esse aqui que é mais barato, fazer um servicinho lá. Quando vê, tu passa mais trabalho abrindo o arco elétrico, demora mais, né? E no fim não fica tão boa a qualidade do serviço, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí, que ele desestabiliza, daí se não tiver bom o eletrodo, né? Para estabilizar ele tem que estar bem... tem que ser um eletrodo de qualidade. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Aí, senhor. Oi? Eu teria uma pergunta, mas depois eu faço. Pode voltar, eu acho que foi do lado ali que bateu. Pode perguntar. Eu tinha ouvido falar uma vez de uns vídeos de um cara que eu assistia, ele falava que para poder praticar a solda com eletrodo seria sempre bom tu iniciar praticando com um eletrodo meio vagabundo. Seria errada essa informação, então? Claro, tu vai ter muita dificuldade para te abrir o arco elétrico e tu entender o que está acontecendo. Se tu não tem conhecimento, né? Tu vai pegar um eletrodo que não te ajuda, até tu descobrir que foi o eletrodo que estava te prejudicando, tu não vai conseguir trabalhar. Tá certo, então. Obrigado. Tá? Então, o ideal é que tenha um eletrodo bom, uma marca boa, tá? O ESAB é bom, tá? Tem outros ali que vêm umas marcas diferentes ali da... depois eu vejo as marcas ali, mas o ESAB é muito bom, tá? Esse aqui, ele não tem nem o nome do fabricante. Esse aqui eu acho que é daquele Wonder. É horrível. Esse da Wonder aí não vale nada. O que mais que ele tem de função ali? Então, proteger a poça de fusão, porque ele vai criar o gás, né? E aquele gás vai proteger contra os elementos do meio ambiente, oxigênio, hidrogênio, essas coisas que interferem para a solda. Isso faz mal para a solda, tá, gente? Isso aí a gente tem que proteger sempre, tá? E então ele faz a queima e acaba protegendo então contra esses gases aí provenientes da atmosfera. Compensar a queima dos eletrodos na liga do metal de base, então ele vai complementar, né, conforme a necessidade, então ele complementa também. Ali tem um processo de fabricação, depois vocês deem uma olhadinha nesse link aí, daí mostra numa fábrica ali como é que ele é feito, tá? Então, aqui a gente tem uma tabelinha, tá? Dos revestimentos. Então, o tipo de eletrodo, conforme a AWS, tá? E os eletrodos para cada aplicação. Então, esse caso aqui seria na AWS, tá, gente? Aço, carbono, alumínio, daí tem aqui a numeração, tá? Níquel, a numeração, mas isso pela AWS. O que a gente acaba utilizando é o OK, né? Que é a nossa regulamentação aqui, e a AWS vai mostrar para vocês depois isso aí. Aí vocês podem entrar no aplicativo e achar ali, bem tranquilo. O eletrodo revestido para soldagem de aço de baixa liga, classificado da seguinte forma, então, tá? Aqui vai dizer mais ou menos aquele significado que eu quis falar para vocês ali, tá? Eu não terminei tudo, né? O eletrodo, né? O significado do E. Aqui a resistência à tração, esses dois primeiros dígitos. O terceiro dígito, ele indica as posições que pode utilizar esse eletrodo. Então, quando é o número 1 aqui, ó, terceiro dígito, é todas as posições. Plana, horizontal, vertical, sobre cabeça. Tá? Então, todas essas posições. O quarto dígito indica qual o tipo de revestimento e o tipo de corrente e polaridade. Tá? Então, esse dígito aqui vai estar na tabelinha ali para qual é o tipo de revestimento dele. Tá? Então, os dois últimos dígitos, 18 aqui, por exemplo, tá? 18. Então, ele serve para corrente contínua, positiva, tá? Inversa, quando ele está assim, né? Lembra?
Para onde é que vai os elétrons? O real para o negativo. O inverso, né, é positivo. Então, na corrente contínua inversa ou na corrente alternada. O tipo de revestimento dele, básico. O que tem nesse básico? Potássio, hidrogênio e pó de ferro. É isso que compõe, então, o revestimento, tá? É o revestimento chamado básico. O tipo de revestimento básico. O que compõe? Potássio, hidrogênio e pó de ferro, tá? Então, olha só. Deixa eu só mostrar para vocês um pouquinho mais a máquina, aproveitar que está aqui. Já que a gente falou naquela parte da polaridade ali, tá, gente? Deixa eu só botar em avançado aqui. Essa parte da polaridade. Então, quando a gente liga a máquina de solda, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. É meio ruimzinho de enxergar aqui em cima. Sim. Se vocês verem aqui, ó, nessa gradezinha, que onde está meu dedo, ó, tem um sinalzinho de mais, né? Tá? Sim, dá para ver um pouquinho só. E do outro lado seria um sinal de menos, tá? Essa parte aqui da máquina, ela está ligada na polaridade inversa, quando é o positivo ali, tá? Tá ligado aqui, ó, no meu porta-eletrodo, nesse carinha aqui onde eu vou fazer a solda, lá no meu eletrodo. Então, ele está mandando um sinal positivo deste lado aqui. Do outro lado, eu ligo a garra, o terra, tá? O obra, mas é o terra que a gente chama, tá? Que é essa garrinha aqui. Então, quer dizer o quê? Como é que tá indo meus elétrons? Do mais para o menos, né? Eu estou mandando do meu porta-eletrodo para o garra, do mais para o menos. Então, ele está na posição inversa, tá, gente? Ele está trabalhando inversamente, certo? Então, a polaridade inversa, como a gente viu ali no eletrodo ali, que ele está trabalhando. Ele só pode trabalhar assim. Se eu colocar, então, esse meu conector do outro lado, tu não vai conseguir abrir o arco elétrico. Eu colocar ele aqui, invertir, não vai trabalhar. Eu não vou conseguir soldar com aquele eletrodo ali. Daí o cara vai, mas e agora? Como é que eu faço? Não consigo soldar. Claro, só tocar aqui. Essas maquininhas aqui, elas têm, então, esse tipo de conector aqui, o Euroconnector, tá? Ele só chega ali, encaixa e tá conectado, certo? Então, é uma barbadinha de trocar nessas máquinas também. Para isso, o cara tem que conhecer, então, saber qual é o material que está soldando, tá? Um eletrodo desse aqui, o E7018, ele é um material bem duro, tá? É uma liga bem dura que ele tem, assim. Mas existe mais duros que este, tá? Então, ele serve bastante para materiais duros, tá? E tem o E6013, que é esse que eu tenho aqui. É o mais simplesinho, é assim, ó, é um doce para soldar, tá? Mas ele não é tão resistente quanto esse cara aqui, né? Vocês já estão vendo que aquele é o 70, o outro é o 60. Né? Assim como tem 80, tem então, mais resistência. Tá? Então, aqui tem todo tipo de revestimento conforme a necessidade. Ó, o 13, por exemplo. Ele solda em corrente contínua, tanto inversa como direta. Inversa ou direta. E também em corrente alternada. Tá? Tem esse cara aqui, ó. Somente corrente contínua e inversa. Tá? Ele é básico, sódio e hidrogênio. Certo? Então, isso aqui é um conhecimento que tem que ter para gravar, mas tem os catálogos para isso.
certo? Então, aqui está aqui a medida, né? Multiplicado sempre por 1070, tá? Aplicado em todas as posições e o tipo de revestimento e polaridade aqui. Secagem dos eletrodos. Se eu tenho lá um grande estoque de eletrodo lá e não consegui usar eles em tempo ideal, tá? Eu tenho que fazer uma manutenção nele, que se chama essa ressecagem aqui, ó. Então, a gente coloca num forninho, coloca ali numa temperatura alta, não é baixa, uns 300 graus, e depois mantém ela em temperatura de manutenção, ó, de 100 graus, tá? Então, a gente faz uma ressecagem. Por quê? Ele absorve umidade, tá? O eletrodo absorve umidade, ele é poroso, então a gente tem que manter ele sempre bem seco, tá? Nunca tu vai utilizar um eletrodo, a não ser o específico para água, né? Que esteja molhado. Tu não vai conseguir abrir o arco elétrico, ele vai te dar defeito nessa soldagem, tá? Então, tu tem que manter ele sempre em manutenção, ressecado, né? Quando tiver já meio velho, assim, resseca ele, em ambiente sempre bem seco, tem que estar e arejado, né? Quando vai fazer uma estocagem desse tipo de material, então não pode ter umidade. E aí tu vai fazer uma manutenção quando necessário, tá? Tem que ter um certo cuidado com ele. Aqui está aqui mais ou menos uma tabelinha aqui de temperatura para cada tipo, né? O básico, de altíssimo rendimento, rutílico, de ferro fundido, de inox e outros, tá? E aqui é quando fica no cochicho. O cochicho, gente, ele é tipo um caninho, tá? Que a gente até liga ele na própria máquina. A gente pendura ele no negativo da máquina aqui, né? E ele mantém uma temperatura para te trabalhar com ele sempre aquecido. Isso facilita a gente abrir o arco elétrico, tá? E que ele não te cause também algum defeito na soldagem, tá? Então, para isso serve o tal do cochicho. É isso aqui, ó, tá? Esse cara aqui. O cochicho. Bom, deixa eu ver aqui quanto tempo a gente já foi, meia hora. Tá. Eu vou deixar para vocês daí verem o resto. Alguém tiver dúvida, alguma coisa ali, me pergunta, tá? Vai ter a avaliaçãozinha ali depois ali também. Eu deixei para até quinta-feira. E aí, gente, eu queria ver com vocês que depois dessa parte aqui eu vou fazer uns trabalhinhos com vocês com a outra parte do que mais nos interessa, o outro processo de soldagem que é MIG e MAG, tá? Que é o que vocês trabalham lá no... Isso aqui para vocês conhecerem, né? E aqui daqui vocês já vão ter alguma ideia de como é que funciona. Vou fazer também uma soldagem ali para mostrar para vocês ali como é que é e tudo mais. E aí depois a gente vai fazer uns trabalhos daí com a parte de MIG e MAG. Tem um monte de coisa de MIG e MAG que a gente pode falar. Nesse meio tempo, claro que eu vou falando sobre o assunto, né, com vocês. E aí eu vou destinar qual parte do assunto que eu quero que se faça. E a gente vai ir apresentando em alguns dias da semana. Vou ter que ver isso aí daí certinho, para a gente ver se consegue não ficar tão extenso, né? Mas que a gente consiga todos trabalhar e entender essa matéria aí, tá? É uma das mais importantes. Quando eu dei o curso de solda lá para Rondon, né? Para te ver a importância que eles trazem para essa função, né? De soldador, né? Porque eu acho que é o principal operação deles lá, né? Então, eles estavam pagando o curso para o pessoal antes de contratá-los, tá, gente? Então, eles estavam pagando o curso para o pessoal porque falta mão de obra nessa função aí. E não precisa ser só soldador, tá, gente? Nessa função aí de solda aí, existe muita coisa além de soldar, tá? Certificações, um monte de outras coisas assim que para poder liberar, né? Um inspetor de soldagem, o soldador N1, o soldador N2, né? E todas essas capacitações. Então, é uma gama muito grande que tem pouca gente que faz, tá?
Então, claro, vou dando algumas explicações, é uma matéria que eu gosto, né? Então, e vocês podem ver uma outra coisa de um outro modo também, uma outra perspectiva, tá? Aqui em Caxias mesmo, agora tem a Rondoforte, se eu não me engano, que comprou o Guerra, né? Já estão pedindo, parece que 200 soldadores. Então vai ter muita... Aqui vai movimentar muito essa área, né? De soldagem. E existe, assim, uma gama muito grande nesse trabalho aí, né? Eu mesmo estou pensando em fazer um investimento aí, mas está meio alto agora. Que é numa máquina, né, que solda, não é um robô, mas é uma máquina que solda quase que nem a TIG, só que em tempo não dá nem para a gente comparar, né? Quando a gente for soldar a TIG ali, vocês vão ver só, uma soldinha de TIG qualquer, a gente demora um tempão e gasta um monte de material, como o gás, por exemplo. E uma solda dessas que eu estou procurando, que é uma solda laser, né? Ela faz em bem pouco tempo, com menos material. Só que a máquina é cara, né? Então, vai demorar um pouquinho, mas uma hora chega. Galera, uma coisa que eu quero perguntar para vocês, deixa eu interromper aqui. E parar de gravar também.